Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar a trabalhar uma outra propriedade, né, dentro da química orgânica, o caráter ácido-base, né, que esses compostos vão apresentar. Ele é importantíssimo para a gente, ele é muito cobrado em provas, né? E essa acidez-basicidade ela vai servir também para que mais à frente, ao trabalharmos com as reações orgânicas, a gente compreenda alguns comportamentos importantes. Não é? Vocês sabem, né, a reação entre um ácido e uma base, ela produz um sal para a gente. Né? Pode ou não produzir água, dependendo do tipo de ácido e base que eu tenho. Mas é uma das reações que tanto os ácidos quanto as bases manifestam, não é? Com muita facilidade. Além de muitas outras, não é? Que também estarão presentes no nosso estudo, tá bom? Então, vamos focar bastante nesse tópico, porque é um tópico importante e é um tópico também onde a gente tem um nível de detalhamento maior, tá bom? Então, vamos por partes para que a gente possa caminhar juntinhos e tudo dar certo durante, né, tudo isso. Então, aqui, antes de mais nada, antes da gente aplicar, não é, a acidez-basicidade em cima dos compostos orgânicos e falar especificadamente ali sobre cada um deles, tanto os ácidos quanto as bases, a gente obrigatoriamente precisa compreender um pouquinho da teoria de Bronsted. É essa teoria que vai nos dar todo o suporte, não só para estudar os ácidos, mas, claro, para estudar as bases, tá bom? Então, vem cá. Teoria ácido-base de Bronsted, ok? É essa teoria que vai nos interessar dentro da química orgânica. Ah, Cris, e a teoria de Arrhenius? Aqui não serve para nada, esqueça, tá bom? E a teoria de Lewis? Até que ela se encaixaria. Mas é uma teoria muito ampla, né? E que não vai nos interessar para os compostos das funções orgânicas que nós estudamos. Então, a teoria de Bronsted é a chave de tudo. Ela fornece tudo que a gente precisa para entender tudo aqui. E o que ela fornece para a gente quanto aos conceitos ali? Não é? Dentro dessa teoria, galera, o que seria um ácido para a gente? Não é? Seria um composto doador de próton, tá? E muito cuidado com esse termo. O termo próton nada mais é do que sinônimo do cátion H+, ok? Então, por que o termo próton? Uai, se a gente pegar o elemento hidrogênio, né, e aqui eu vou pegar o isótopo, né, de massa 1, tanto faz. Se eu analisar o hidrogênio aqui, ó, eu tenho um próton e um elétron, certo? Sim, legal. Quando ele se transforma em H+, isso quer dizer que ele é um cátion, quer dizer que ele perdeu o elétron. Se ele perde um elétron, a única coisa que resta é o próton, não é? Então, quando eu digo que eu tenho um próton, quer dizer que eu tenho ali o núcleo do elemento hidrogênio. Então, a gente chama, né, aqui o H+ de próton dá na mesma, ok? Então, ácidos são espécies que desprotonam, que perdem prótons, tá bom? Essencialmente, esse é o conceito para ácidos quanto a Bronsted, ok? Agora, quanto às bases, né? Quando a gente analisa a base ela tem um comportamento exatamente contrário. Né? Enquanto o ácido é um doador de próton, aqui a base é um composto receptor de próton. Uai, que estranho. Não, nada demais. Enquanto o ácido doa o H+, se ele doa, gente, alguém tem que receber, não é? E quem recebe é a base, tá? Percebam que a teoria de Bronsted ela é muito mais ampla do que a teoria de Arrhenius. Primeiro, a teoria de Arrhenius só limita o caráter ácido-base ao meio aquoso. Então, tem que ter, né, água como solvente. Aqui Bronsted, em momento algum, fala sobre isso. Legal. Outra coisa, para ser base lá para Arrhenius,
você tinha que ter o OH, né? Base libera OH na água. Para Bronsted, isso não existe. Base, né, é uma espécie que neutraliza ácido. Oh, faz todo sentido, não é? É muito mais amplo. Isso nos dá a oportunidade de trabalhar com algumas estruturas, né, que a Arrhenius não permitia, tá bom? Então fiquem espertos. Essa teoria ácido-base de Bronsted, né, ela é muito importante para a gente, principalmente quando a gente começa a estudar o comportamento ácido-base para compostos que tenham ali um caráter fraco, ok? E aí a teoria ela nos fornece inclusive o suporte matemático para que a gente possa trabalhar algumas coisinhas, tá? Então, lá vamos nós. Um exemplozinho que nesse caso não vai, por enquanto, enquadrar um composto orgânico, tá? Vou pegar um ácidozinho bem simples aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, o HF, ok? Esse ácido fluorídrico ele não é um composto orgânico, tá? Eu estou usando exatamente para trabalhar com a teoria. Então esse HF, né, na presença de água, por exemplo, e aqui, gente, na boa, nós vamos trabalhar com soluções aquosas, tá bom? Aqui eu poderia trabalhar com outros solventes também, mas não é o que a gente vai trabalhar, encontrar nos exercícios. A água vai ser o solvente, tanto para os nossos ácidos quanto para as nossas bases, tá? Então, o HF meio aquoso, ele estabelece um equilíbrio, né, no qual eu tenho aqui o H3 ou mais sendo produzido, mais o fluoreto, que é o F-. Né? Então, aqui eu tenho um equilíbrio, que é um processo reversível. Percebam que eu tenho duas setas. O que isso indica? Que a reação acontece em ambos os sentidos. Eu tenho um sentido direto e eu tenho um sentido inverso. Duas reações acontecem simultaneamente a uma mesma velocidade. Tá? E agora, quando eu analiso, né, já que são duas reações, quando eu analiso o sentido direto, o que eu percebo? Olha aqui, ó. O HF reage com a água. E ao reagir, o HF origina o F-, certo? Ou seja, o F-, para ser produzido a partir do HF, isso só é possível porque esse Hzinho aqui, ó, sai fora. Então, quem né, perde H+, na teoria de Bronsted, é para a gente um ácido. Então, no sentido direto, o HF é o nosso ácido. Tá? E o que a gente percebe? Que a água, ela, ao se combinar com ele, ela se transforma em H3 ou mais. Eu tinha 2 Hs, agora eu tenho 3. Isso só é possível porque eu recebi um H durante o processo. Isso quer dizer que a água é uma espécie de caráter básico. Então, a água aqui é a minha base. Ok? No sentido inverso, que é a reação no sentido contrário, tá? Eu percebo que para que o F- se transforme em HF, um H tem que entrar nessa estrutura, ela tem que receber um H. E quem recebe H tem caráter básico. Então, o F- é a nossa base no sentido inverso, enquanto o H3 ou mais, para voltar a ser a água, ele tem que perder um H. E quem perde H, quem doa H, é o nosso ácido. Ok? Então, em ambos os sentidos, não é? De um equilíbrio ácido-base, nós vamos ter tanto um ácido reagindo com uma base no sentido direto, quanto no sentido inverso. Ah, legal, Cris. Muito bom. Ok. Agora, dentro dessa teoria, a gente vai precisar muito desse conceito, tá? A gente tem algo, não é? Uma relação muito estreita entre duas espécies aqui presentes, não é? Percebam, não é? Que o HF, quando ele perde um H, ele se transforma no F-. Quando o F- ganha um H, ele se transforma no HF. Legal. A água, quando ela ganha um H, ela se transforma no H3 ou mais. E o H3 ou mais, quando perde um H, ele se transforma na água. Então, entre essas espécies, existe uma relação muito direta. Não é? E elas constituem o que nós chamamos daqui, ó, de pares conjugados. O que são pares conjugados para a gente? Né? Esses pares conjugados, aqui, ó, que eu vou
vou chamar de PC, tá? Só aqui em questão de espaço, tá? O par conjugado, aqui seriam espécies que diferem em um próton, ou que diferem em um hidrogênio, podemos dizer assim, ok? Então percebam aqui, ó, que o HF para o F-, a diferença é de um H. A água para o H3 ou mais, a diferença é de um Hzinho. Então essas espécies dentro de um equilíbrio, elas constituem um par conjugado, tá bom? Legal. E por que isso é importante? Bate o olho no esqueminha, galera. Um ácido tem sempre como par conjugado uma base. Legal. Uma base tem sempre como par conjugado um ácido. Então, isso é importante para a gente dentro da teoria de Bronsted, para que a gente possa explicar muita coisa, tá ok? Por quê? Quando a gente trabalha com essa teoria, não é? O que eu vou desenvolver aqui vai fazer para a gente um sentido monstruoso. Olha aqui, ó. Vamos pensar em um par ácido-base, tá ok? Vamos pensar aqui no HF e no F-, ok? Essa espécie aqui, ó, ela perde H+. Legal. Essa espécie aqui, ó, ela ganha H+, certo? Então, daqui para lá eu perco, de lá para cá eu ganho. Agora, vamos ver, galera, se faz sentido o que eu vou falar. Aqui, ó, vamos ver. Isso é um equilíbrio, não é? Então, ambas as reações acontecem simultaneamente. Agora, presta atenção no seguinte. Se o HF é um ácido fraco, isso quer dizer que ele tem dificuldade em se separar. Não é verdade? É, porque a força de um ácido está relacionada à capacidade dele em ionizar e produzir o cátion H+. Então, se o HF é um ácido fraco, isso quer dizer que ele tem dificuldade em se separar. O que isso quer dizer? Que se ele se separa, ele produz essas espécies, não é? Se a tendência dele não é em estar, né, consideravelmente separado, isso quer dizer que, caso ele se separe, né, o F- pegaria o H com facilidade, a fim de manter a estrutura do HF presente. Entenderam a ideia? Se o ácido é fraco, é porque a base dele é forte. Isso quer dizer que, se tiver H, né, em volta, a base gruda nesse H+, e, portanto, o ácido, na verdade, nem ionizou. Porque se ele se separa e o que eu produzo capta o H de novo, a separação, na prática, ela não existiu. Não é verdade? Então, a lógica por trás desse conceito de par conjugado é exatamente esse. Aqui, ó. Quanto mais forte o ácido, mais fraca a base conjugada. E vice-versa. O que isso quer dizer? Que se o ácido é fraco, a base dele é forte. Porque se ele se separa, a base reage rapidamente no sentido contrário. Ok? Agora, e se eu pensar, não é, em uma outra possibilidade? E aí vem comigo aqui, ó. Eu vou trocar o F aqui pelo Cl. Ok? Então, deixa eu só limpar um pouquinho o meu desenho aqui, ó. Então, troquei o HF pelo HCl. Então, aqui, claro, vai ser o Cl-. Cl-, ok? Aqui, galera,
esse equilíbrio praticamente não existe, tá? Deixa eu representá-lo assim, ó. Uma monstruosa seta para lá e uma mixaria de seta para lá, para cá. O que eu estou te dizendo? Que esmagadoramente a reação acontece no sentido direto, né? E a extensão que ela acontece no sentido contrário é muito insignificante. Por quê? O HF some, né? O HCl, ele é um ácido forte. O que isso quer dizer? Que a tendência do HCl é, tá separado em H+, e Cl-, ok? Então, um ácido forte, a tendência dele é estar ionizado. Gente, se a tendência do HCl é estar separado, faz sentido o Cl- pegar o H+ de novo, e voltar a ser o HCl? Não, porque se isso acontecesse, na verdade, ele nem se separa. Porque se eu me separar e voltar de novo, eu não me separei. Então, nesse sentido, né, se o HCl tem grande tendência em produzir o H+ e o Cl-, por ser um ácido forte, a base dele, que é o Cl-, tem que obrigatoriamente ser uma base pouco reativa, ou seja, ser uma base fraca, tá bom, moçada? Então, quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a base conjugada, e vice-versa. Então, se o HCl perde H+ com facilidade, o Cl- não tem que querer pegar esse H+ de volta, ok? Então, isso vai ser importante para a gente dentro da química orgânica. Compreender um pouquinho o caráter ácido e o caráter básico, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. Dentro dessa teoria de Bronsted, ok? Que a gente está trabalhando aqui, é conseguir identificar se um ácido é forte ou fraco e também conseguir comparar a acidez ou basicidade, né, dos compostos ali presentes é importante para a gente. Né? Dentro da química orgânica nós vamos fazer essa comparação. Um ácido X ele é mais forte, um ácido Y ele é mais fraco. Né? E por quê? Muitas vezes a gente vai ter que justificar isso, e faremos. Então, aqui, ó, dentro dessa teoria, para quantificar o caráter ácido-base, ácido-base, utilizamos, no geral, um dos parâmetros. Então, nós vamos usar aqui com muita frequência, né, duas possíveis, né, informações para quantificar o caráter ácido-base. Tá? Nesse caso, gente, por enquanto, eu vou trabalhar só com os ácidos, ok? As bases eu vou deixar para depois, porque a dinâmica maior, né, de comparação, de possibilidades ali a serem estudadas envolve ácidos. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro, a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Ok? Ou o Ka para ácidos ou o Kb para bases. Tá? Então, a gente vai chamar isso aqui de Ka ou Kb. O K é constante, o A é para ácido e B para base, mas teoricamente é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos imaginar um ácido qualquer, agora hipotético, tá? Um ácido aqui, ó, HX, aquoso, né, dissolvido em água, portanto, produzindo aqui H3 ou mais, aquoso, mais o X menos aquoso, ok? Então, para todo o equilíbrio, gente, né, eu posso montar uma constante de equilíbrio. E o que seria essa constante? A razão entre as concentrações do produto desse equilíbrio sobre os reagentes. Então, aqui, se tratando de um ácido, e aí eu sempre analiso a espécie da minha esquerda, tá, que é considerado nosso reagente, de partida. Então, aqui, ó, nós temos o Ka,
porque um ácido está produzindo H+, o Ka é dado pelos produtos multiplicados, ok? Dividido pelo meu reagente. Ô Cris, por que você não pôs a água? A água é o solvente, tá? Líquidos e sólidos puros, eles não entram nessa expressão. Então a água, por exemplo, por ser líquida ali não entra. Entram componentes aquosos que estão nela dissolvidos, mas o solvente H2O não entra, tá? Então, que relação? Essa constante, gente, é um número. É um número. Concentração são números, né? Se concentrações são números, se eu dividir números, eu vou achar um valor numérico como resultado. E que relação existe entre o Ka e a acidez? Ou entre o Kb e a basicidade? A análise é a mesma, tá? Uai, ácido libera H+. H+, e H3O+, mesma coisa, tá? Ácido libera H+. Aí, aqui. E que relação matemática existe entre ele e o Ka? Uai, gente, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, ao comparar esses dois, numericamente falando, quanto maior for esse valor, maior será esse, e vice-versa. Não é verdade? Ou seja, quanto mais forte um ácido for, maior é a sua tendência em produzir H+. E, portanto, se esse valor tende a ser mais alto, esse valor também, não é? Então, aqui, gente, quanto maior o Ka, maior a acidez. Ou seja, maior, melhor dizendo, tá? Vou até pôr mais bonitinho aqui. Maior o caráter ácido. O caráter ácido, ok? Então, essa relação é muito importante para a gente, porque nos exercícios, muitas vezes, nós vamos achar o Ka de dois compostos para serem comparados. Então, você tem um ácido A e um ácido B. Quem tiver o maior Ka é o ácido mais forte, beleza? Então, esse é o primeiro parâmetro para que a gente possa fazer a comparação da força ácida entre dois compostos, ok? Então, vamos juntos, tem muita coisa ainda a ser estudada. Valeu!